A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar através da TV Mão Amiga o programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo dessa programação. O programa Escola Bíblica Dominical ele é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, igreja essa presidida pelo pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título Quando se vai a glória de Deus. E o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Essa lição de número 4, ela compõe o nosso quarto trimestre de 2022, que tem como título geral A Justiça Divina. Nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, que tem uma resenha que diz a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Então, e nós queremos pedir a você que nos ajude a compartilhar essa programação, chame seus amigos, compartilhe com eles através do YouTube, através da TV Mão Amiga. Nos ajude a divulgar essa programação, a alcançar o máximo de pessoas, pois o nosso desejo é que você, professor, você, aluno, você, superintendente, você que ama a palavra de Deus, você possa usar esse canal, essa pré-aula, como um instrumento de preparação da sua aula. Como eu disse, nós vamos estudar hoje, então, a lição de número 4, que o título dela é Quando se vai a glória de Deus. E hoje aqui na sala nós temos para comentar essa lição a presença do presbítero Davi. A paz do Senhor, presbítero Davi. Paz do Senhor, pastor você, paz do Senhor a todos que nos assistem. Maravilha, Deus te abençoe. Pastor Fábio também, paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor você, paz do Senhor, presbítero irmão Davi. Estamos felizes aí novamente aqui, podendo comentar essa lição desafiadora, para nós, porque o livro do profeta Ezequiel é um livro emblemático, um livro, assim, ele não é de difícil compreensão, porque nós temos recursos, temos o Espírito Santo que nos orienta e a boa vontade também de buscar recursos para isso, Mas é um livro, como a gente está dizendo aqui, ele é um pouco emblemático. E vamos trabalhar hoje, nós vamos iniciar aqui então essa lição de número 4. Eu quero pedir ao presbítero Davi para que ele faça a leitura do texto áureo. Texto áureo. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A verdade prática nos diz assim: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Os nossos objetivos da lição. Pastor Fábio, pode ler para nós? Ok, pastor. Objetivos da lição. Primeiro, conceituar a glória de Deus. Segundo, explicar a retirada da glória de Deus. E terceiro, relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Muito bem. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que hoje está no livro de estudo, que está em apreciação, Ezequiel. O capítulo é o 9, o versículo 3. Também o capítulo 10, versículo 4, 18 e 19, e também o capítulo 11, versículos 22 ao 25. Vamos à leitura bíblica. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles.
Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Você deve se perguntar: a presença de Deus pode deixar o seu povo? O que aconteceu com aquela nação que estava cativa, a consequência da glória de Deus em deixar o templo, foi oriundo de uma série de situações de abominações no templo, de idolatrias principalmente, que levaram o Senhor a abandonar aquela casa. Os seus pecados deliberados, se assim nós podemos dizer, que são pecados tomados por decisão própria, né? Então, a nação toma essa decisão e hoje nós vamos olhar, e a pergunta que eu fiz inicial, é possível Deus abandonar o seu povo? Mediante o livro em estudo, nós vamos olhar que aqui Deus abandonou o seu povo e deixou eles à mercê daquilo que eles escolheram. Antes, porém, de nós entrarmos propriamente nos comentários, Pastor Fábio tem um recado aí para todos aqueles que nos assistem. Pastor Fábio, fique à vontade. Pastor, eu estava fazendo uma análise aí, né, como nós havíamos comentado, né, e eu fiz um comparativo aqui entre as primeiras lições. Hoje nós vamos estudar sobre essa lição, né, que vai falar sobre a retirada da glória de Deus. E no estudo eu vi algo interessante, né? A primeira lição a gente estudou sobre, você vê que é uma lição que vai completando a outra, né? E é interessante a gente pensar. Verdade. A primeira lição a gente vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, na primeira lição, ela nos convida a refletir a respeito da nossa responsabilidade diante de Deus, a maneira como Ezequiel foi chamado para ser um atalaia em Israel, né? E hoje vai nos afirmar que em Cristo nós somos chamados para ser um atalaia nesses últimos dias, né? Anunciando a mensagem do arrependimento, a mensagem de salvação. Deus começa alertando o povo acerca do que iria acontecer, né, na nação, antes de anunciar, enfim, um juízo. E por fim, ele, sem a atenção que o povo não deu, e a liderança, os líderes não deu, ele estabelece seu juízo. Na lição de número 2, nós falamos sobre vem o fim. E como os líderes e a nação, né, eles não ouvem a voz de Deus através do profeta, do atalaia, né, que explica sobre a vida de Ezequiel, sendo um atalaia. Ele começa então a estabelecer o seu juízo, declarando que vem o fim. Ele manda o povo estar consciente, né, acerca dessa realidade do juízo, e diz também que depois de tudo isso, ele agiria com uma correção, usando, né, também de misericórdia no final. Então, não se esquecendo, pedindo para não se esquecendo dos conselhos já pré-estabelecidos através do seu profeta, né? E a lição 3, que foi que nós abordamos na semana passada, ela vem completando, que vai falar sobre as abominações do templo. Nesta lição ele começa mostrando o motivo pelo qual a nação, né, os líderes, até mesmo o rei, eles recebem essa sentença de Deus, eles recebem esse juízo, né? Eles causaram toda a situação presente aqui de forma organizada, porque começa pela liderança, a gente vê pelos sacerdotes ali, fala sobre os anciões, né? A gente ficou nessa questão, e vem para toda a nação. Fala sobre essas abominações que estavam acontecendo, né, estavam acontecendo e que ainda iriam acontecer. Você vê que Deus vem alertando, Deus vem trazendo isso aí. Começa a estabelecer os motivos e a forma que todos entendessem, né, o que fosse entender pelo qual haveria de vir essa correção. E para fechar aqui, pastor, né, ele fala que a correção seria através desse cativeiro, dessa maneira de tratar com o povo. Mas que mesmo no cativeiro, ele não deixava de amar, de cuidar, de dar a orientação, e ele estabelece um profeta ali. No caso, o que nós estamos estudando é o profeta Ezequiel, né? De forma que a correção do caminho errado que a nação ela estava tomando. E hoje nós vamos falar sobre essa lição, que é a lição quando se vai à glória de Deus. Essa lição de hoje chegamos no pior de todos os estágios,
né? Eu coloquei aqui o pior de todos os estágios, que é quando a nação perde a sua presença, a presença de Deus, a presença do Todo-Poderoso. E a gente sabe que perdendo a presença de Deus, eles perdem realmente tudo. Né? Parece que Deus, nesse ponto, ele não está olhando. Tá, mas é uma correção, né? Então eu achei interessante porque as lições elas vêm se fechando, né? Exato, e é interessante que você traz um resumo delas e hoje propriamente é o desejo de Davi, né? A gente vai, acho que vamos tratar aqui hoje, né? Não retires de mim a tua presença, né? Quer dizer, Davi ele podia perder tudo. E eu acho que o cristão hoje ele pode perder tudo, mas perder a presença é um castigo eterno. E Israel passou por isso, né? Obrigado, pastor Fábio, por esse... Achei interessante trazer, sim, muito né? importante lembrar aí das lições que já estudamos e um breve resumo, né? Isso é muito interessante. Vamos trazer em mente novamente isso, nossos alunos, para entender todo o contexto, né? Que a gente vai abordar agora, que o Nilson falou, abordar outras questões, né? Que também motivaram isso, né? Essa retirada do Espírito Santo, ou melhor, da presença do Senhor do templo. Né? É porque senão muitos vão dizer assim, não, mas Deus já chegou quebrando o povo pelo meio, tratando, não, ele começa usando a atalaia, a orientação, trazendo arrependimento, mas ele vê que na sucessão dos acontecimentos, ninguém se arrepende, né? Ninguém se volta. Ele traz uma ideia de um processo, né? É um processo e Deus vai tratando, né? Então hoje nós vamos fazer a tratativa dessa retirada da glória, mas houve um processo anterior aí. Na verdade, a lição passada a gente falou, vem o fim. Mas para o fim começar a executar, começa por essa situação que nós vamos estudar hoje. A primeira questão é a retirada da presença do Senhor, né? Do templo. É uma coisa que a gente vai falar posteriormente, vai falar que essa presença do Senhor, essa retirada, ela é diretiva de Deus. É diferente de Samuel, 1 Samuel, que fala, né, quando a arca foi levada pelos filisteus, né, a nora do sacerdote ali dá a luz ao seu filho, que ela estava grávida, e coloca o nome de Icabote, que foi-se a glória. Ali a glória tinha sido tomada, arrebatada. É diferente de Ezequiel, que a glória, ela por si só, na presença de Deus, se retirou, porque não coabitava mais com as abominações do templo. Né? O senhor mencionou um negócio interessante aí, pastor, não me recordo onde o senhor leu, mas note que Deus, ele age de duas maneiras ali, a gente vai ser abordado. Ele retira a presença dele e ele retira a glória dele. Mas a glória e a presença é o que a gente vai abordar aqui. Exatamente. Vamos pensar nisso, né? Já foi falado aqui, mas a introdução nossa, ela traz essa ideia, né? A glória de Deus foi retirada, a glória de Deus representava a presença de Yahvé no meio do seu povo, né? E quando, isso aí é claro no tabernáculo, né? Quando Moisés termina o tabernáculo, Deus ele vem com a presença dele e está lá em Êxodo 25:8, né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quer dizer, essa era a proposta de Deus. Então hoje a gente vai trilhar por aqui. E nós já vamos então para o primeiro ponto da lição, que é sobre a glória de Deus, né? Vamos pensar um pouco aqui. E já citei do tabernáculo, mas o templo de Salomão também, quando foi construído, na consagração, na inauguração do templo, Deus ele manifesta a sua glória, né? Ou seja, a glória de Deus baixou do céu na terra. Pastor Fábio, dirijo essa pergunta a você. Qual o significado de glória e a expressão glória de Deus? Pois é, vamos lá. Vamos tentar trazer de uma maneira clara, né, e simples para que os nossos irmãos possam entender o que significa isso. Como nós havíamos falado, o primeiro passo, embora as lições nós estudamos vem o fim e agora retira a glória, mas é uma situação que a gente percebe, né? A gente falou sobre vem o fim, sobre as abominações, e agora chega naquele momento, digamos assim, que é o ápice do julgamento de Deus, né? Onde Deus começa realmente a efetivar né? A sentença dele. Aqui a glória de Deus representava a presença do Senhor, a presença de Yahvé, né? A gente pode, ou a glória de Deus, a presença do Senhor. Note que o Senhor ele fala assim, olha, eu vou retirar a minha presença e a minha glória não vai estar mais com vocês. Então a gente quer dizer o seguinte, que a própria presença do Senhor é a sua glória. Mas quando ele, vamos dizer assim, quando ele não estivesse presente, essa glória dele envolvia o lugar, envolvia o ambiente.
né? E a gente percebe, hoje é diferente em nosso meio, porque além da gente... como que a gente pode explicar assim? Eu sinto a glória de Deus. Sentir a glória de Deus, o nosso falar dentro da igreja, nós sentimos a presença do Senhor. Hoje nós compreendemos como a presença do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós sentimos a presença de Deus. A expressão glória, ela tem emprego variado na Bíblia, né? Às vezes descreve o esplendor e a majestade de Deus, né? Até está aqui Crônicas, capítulo 29, versículo 11. É uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la, né, e continuar vivo. Mas aí a gente fala o seguinte, eu sempre dizia assim, de uma maneira fácil na escola, principalmente quando dava aula para os alunos, para jovens, dizia assim, não é que Deus não deixa ver a sua glória. O nosso corpo humano, a natureza humana, ele não suporta ver a glória de Deus. Ele não vai suportar o esplendor da glória de Deus. O Senhor é o Deus todo-glorioso. Vamos dizer que por ele ser luz, emana essa presença, essa claridade, esse poder que propaga, né? A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como a presença real de Deus. Se o Senhor falasse assim, a minha glória invade este lugar, é como se literalmente a presença de Deus estivesse conosco. Era a presença de Deus que garantia o sucesso da nação. Era a presença de Deus também que representava sua proteção, né? A sua comunhão. Se a gente sente a glória de Deus, nós podemos entender então que o Senhor está em comunhão conosco. Ou nós estamos nesse processo, né? Que ter comunhão com Deus não envolve um estágio neste momento. É uma continuidade da nossa vida diante dele. Nós vivemos a cada dia, por isso que nós não cremos. Uma vez salvo para a vida toda. Depende de um processo do nosso caminhar com Deus, né? Eu coloquei aqui que era a presença de Deus que garantiu o sucesso, né? E aí eu me lembro na questão de Moisés, né? Em Êxodo 33, 2... Êxodo, na verdade, capítulo 33, até os nossos irmãos podem abrir. No capítulo 33 e o verso 2, Deus estava outra situação que Deus estava extremamente irado com o povo, né? E a vontade de Deus era acabar com o povo, porque era um povo obstinado, desobediente, perverso, idólatra, não diferente. Face a todos os milagres que estavam vivendo. Isso. Aqui nós estamos falando de uma nação, no caso de Moisés, um pouco diferente do tempo de Ezequiel, que lá muitos tinham contemplado os milagres, né? Veio desde as pragas no Egito, já estavam no deserto, né? E aí Deus fala, eu vou acabar com todo esse povo. Moisés se levanta e diz assim, Senhor, não. Por favor, Senhor, vou trazendo as minhas palavras para ficar fácil. Não acabe com esse povo, porque vou falar que o Senhor tirou de lá para morrer no deserto, né? E Deus falou assim, vamos dizer assim, pela minha amizade com você, por você ter comunhão comigo, olha como faz diferença, né? Por nós estarmos nos relacionando e eu te entender, você me entender, você fazer a minha vontade, então, achar graças, né, aos meus olhos, eu vou preservar esse povo. Porém, eu vou enviar um anjo. Ele diz no versículo 2 de Êxodo 33. Mas no versículo 15 do mesmo Êxodo 33, Moisés vai dizer assim, não, Senhor, por favor, eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Moisés sabia que a presença de Deus era o mais importante para estar com o povo, né? Ele diz, se a tua presença, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não era só com ele. Moisés clamou a presença de Deus para estar com a nação. Porque Moisés não queria vitória só para ele, queria vitória para toda a nação. Então o Senhor não nos faça subir daqui, né? Esse exemplo. Deus não habita em templo, né? Construído por mãos humanas, né? A gente vai ver em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde vai dizer, não sabeis vós, né? Sabeis vós o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, que vós sois o templo de Deus. Nós vamos abordar aqui nas perguntas que vai ter para frente. Mas hoje eu sou o templo de Deus? A gente vai entender isso. E, né, ele abomina a iniquidade. Então a gente vê que a glória de Deus, a gente pode entender como sendo a presença dele, né, a majestade dele. A gente vai falar aqui, a gente falou sobre a majestade de Deus, o esplendor. É difícil a gente equiparar numa única palavra essa questão, a glória de Deus. O Davi vai trazer uma explicação mais abrangente, né, num outro sentido, né, na questão da glória de Deus. Mas isso é, em suma, o que a gente pode entender como sendo a glória de Deus, né? Então, a glória de Deus é a presença de Deus no meio do seu povo, dentro do seu comentário.
Agora vem a retirada, que é o ponto 2, presbítero Davi. A retirada da glória de Deus. E ali vai acontecer uma sequência de eventos dessa retirada da glória de Deus do templo. Está na lição. Ali eu recomendo a você, professor, que debruce em cima da lição. Tá? Tem várias recomendações dadas aqui já pelos comentaristas. Pegue essas dicas, né? Ou como usam aí os nossos amigos, pegue a visão, né? Pegue a visão e aplique ela, que é importante para vocês, né? Então, essa sequência de eventos, eu te pergunto, sobre essa retirada da glória de Deus do templo. E descreva um pouco sobre esses eventos, irmão Davi. O pastor Fábio comentou um negócio interessante, ele falou que não há palavras humanas, né, para descrever a glória, né? É descrever o peso que essa palavra tem, né? Tanto que a palavra no hebraico para glória é kavod, né, que é o peso. Eu estava estudando sobre ela, que essa palavra era usada para mostrar a grandeza do rei em sua majestade, em sua autoridade, né? Tudo que é atribuído a ele, né? Então essa palavra traz um peso muito grande, a própria palavra peso, né? Dessa glória manifestada. Então realmente, pastor Fábio, não tem palavra humana para descrever a glória de Deus. Eles usam hoje a palavra Shekinah, né? Shekinah. Embora não é uma palavra bíblica. Né? Exato. Né? É porque a palavra Shekinah deriva de um verbo mishra, que é morar. Então, quando se escreveu a Septuaginta, para trazer, pelo menos para transliteral, mostrar, né, para aqueles judeus que moravam... Facilitar a compreensão. Melhor, até, isso né? mesmo, pastor, obrigado. Para facilitar, ele traz então essa palavra, né? Só para colaborar com o pastor Fábio, nós vamos lá. Eu quero usar até a própria lição, ou o próprio livro de apoio, né, sobre esses estágios, né, que fala sobre a retirada, como eu já disse antes, né, a saída da glória de Deus por vontade direta de Deus. Porque Deus não habita em parede meia com qualquer tipo de ídolo ou vontade. Por que tem para estabelecer a vontade de Deus? Primeiramente, né, no capítulo 9, versículo 2, o profeta relata a chegada de 6 homens, que eu quero primeiro relatar o capítulo para poder compreender os eventos, né? Ele fala dessa chegada desses 6 homens, que ele compara, né, com a consagração dos sacerdócios, né? Que ele usa a palavra encarregados, ele tem o mesmo peso da palavra consagração lá no livro de Números, tá? Então esses encarregados, eles trazem as suas armas de aniquilação, não com misericórdia, aniquilação realmente, sem sinal de livramento, né? Mas com eles tinha um certo personagem, a sétima personagem, que era um homem em que, na visão de Ezequiel, eles usavam um traje de linho fino e usavam um estojo de escriba. Que esse estojo de escriba trazia consigo a pena e as tintas para poder escrever, porque o escriba ele era como se fosse o copista, né? Era uma função que depois virou até uma função sacerdotal nos tempos de Davi, quando ele reformula o templo, né? Quando ele arquiteta o templo e o templo é construído por Salomão, tá? E esse escriba, vamos dizer assim, ele tinha a finalidade de marcar aqueles que gemiam, que sofriam, porque dentro de Judá havia remanescentes, ainda havia remanescentes, tá? Então ele foi e marcava com um selo, que quando esses agentes da aniquilação, esses encarregados, vissem o sinal, apesar que tem uma visão escatológica, né, para nós hoje também, né, uma visão apocalíptica do retorno do Senhor, que aqueles que terão a marca do Senhor, né, serão levados com ele. Então, quando eles vissem essa marca, como lá no livro de Êxodo também, a marca dos umbrais da porta, o anjo da morte passava, então esses aniquiladores também passavam de largo. Então, só para nós entendermos. Aqui, a lição, e o livro fala de 4 estágios. Primeiro estágio, né? 9:3, a glória se levantou do querubim que estava sobre o propiciatório. É interessante que muitos não concordam com essa ideia, que pode ser até o querubim
do capítulo 1. Mas o autor diz aqui na lição que é o querubim que estava sobre a arca. A arca tinha uma tampa chamada propiciatório, que tinha duas imagens de querubins voltados com seus olhos olhando para dentro. Então, assim, pastores, eu consigo deslumbrar assim, a glória do Senhor, quando ela se manifesta no templo, eu até vou antecipar aqui, ela enchia o templo, mas parece que quando ela entrava no lugar santíssimo, não no santo lugar, mas no lugar santíssimo, ela ficava condensada em cima do propiciatório. Então, quando aquela luz ou aquela imagem que representava a glória do Senhor, ela se levanta e sai do lugar santíssimo, é o primeiro estágio, né? Ela se dirigiu ao santo lugar. Aí quando ela chega no santo lugar, que é o estágio número 2, passou para a entrada do templo, então ali ela encheu o lugar. Ela estava se aproximando, é como... Vamos imaginar um ser, né, para nós conseguirmos... Ele sai do lugar santíssimo, passa pelo véu, em direção à entrada do templo, aquela imagem formosa, aquela imagem resplandecente, né, que o pastor Fábio colocou, ela vai em direção, deixando para trás o lugar santíssimo de costa. Como aquilo já não era abominação para ele, a presença do Senhor não sentia mais ali o seu lugar. Então, aí ali pairou sobre os querubins. E porque ele chegou na porta, e a Bíblia diz que fora, no lado norte, parece que me faz de memória, estava ali a imagem mais emblemática da palavra do Senhor, que é a imagem, né, de 4 seres viventes, 4 querubins, e embaixo desses seres haviam rodas, né, como a cor de berílio, que é um verde assim estonteante. E eu procurei saber, pastor, porque assim, para nós compreendermos essa imagem, meus queridos, nós temos que formular na cabeça. Eu fui buscar e essa imagem, né? E interessante que dá a imagem de uma carruagem, como se fosse 4 seres, um em cada canto, e rodas embaixo, e a palavra do Senhor que a presença do Senhor saiu da entrada do pórtico. Não tinha saído ainda do pátio, né? Mas do pórtico, e pousou sobre eles. Como se fosse aqueles querubins, porque o querubim é um guardião. E ali eles estavam escoltando, olha que coisa mais magnífica, escoltando a presença de Deus. Coisas que a nação de Israel já tinha negligenciado, não honrava mais, negligenciava. Aqueles anjos, aqueles querubins, né, os seres angélicos vieram receber a presença do Senhor. E a Bíblia diz aqui no 5, no 4, né, que a glória de Deus se põe sobre o Monte das Oliveiras. Então, aquela carruagem, né, como eu posso ver assim, como se fosse levada pelos querubins, ela foi até o meio da cidade, como ele estava vendo a saída, né, passando e se aproximando do outro lado do monte. E lá a Bíblia diz que ele se pôs e ficou lá. E eu quero dizer aqui que a glória se foi por vontade própria, pelo motivo de estar dividindo espaço com as abominações. Diferente, como eu já disse aqui em 1 Samuel, capítulo 4, que essa glória, né, a arca da aliança, que representava também a glória do Senhor, né, a presença do Senhor, ela foi raptada, foi roubada, né, pelos filisteus. Interessante que também esse quinto estágio, ele tem uma visão meio que futurística, para me encerrar aqui, né? Ele vê a glória de Deus voltar lá no capítulo 43, do verso 1 ao 5, deixando uma mensagem escatológica, que é o templo do milênio, né? Ele vê ali o templo do milênio. Então, esses são os 4 estágios dessa. Eu acredito que era isso que não podia trazer, o senhor queria também ouvir, né? Então, isso encerra a minha palavra aqui. No futuro, essa glória, porque apesar que a glória do Senhor, ela veio, nós vamos falar sobre isso, em Cristo Jesus. Mas ela também foi retirada, porque ele se retirou do templo, né? Então vamos ver sobre isso. Mas ele vê aqui, na visão futurista, em capítulo 43, melhor dizendo, 1 e 5. Maravilha. Então, sobre a retirada da glória de Deus, né, o processo, né, eu até li um artigo, não concordei com ele, que dava uma ideia de que parece que aos poucos Deus ir saindo com esse processo. Dá uma impressão assim, se vocês se arrependerem eu volto, né? Dá uma conotação, mas aqui já estava decretada a saída. Exato. Aqui não tinha mais a proposta de arrependimento, era juízo mesmo. Eu já tentei formular na minha cabeça, ou imaginar essa visão de Ezequiel, mas é difícil de compreensão, porque
diz que tinha 4 rodas. As 4 rodas giravam. A princípio não dá a entender que é do mesmo sentido, mas aí dá a entender que as 4 rodas girando, elas circundavam, se fosse o necessário, os 4 cantos da terra. Quer dizer que a glória de Deus, ela invade toda a terra, se fosse necessário. E ela está em movimento, né? Isso, ela exatamente. É dinâmica, não é estática. Você vê que ele fala que rodas 4... e dentro de rodas. É como se fosse fazer esse movimento assim. O processo, não uma tem engrenagem, né? 4... Isso, pastor. Isso. E 4 seres com 4 rostos, né? Contemplando os 4 cantos. No caso dali, ela saiu do templo. Né, mas ela era conduzida, né? Ali parece que era o esplendor, era como se fosse um ser celestial ali em cima, na verdade, com uma glória que não se conseguia ver. Né? Até Lawrence Richards, no documentário, acho que é novo comentário do Vida Nova, ele comenta sobre isso, né? Sobre essa escolta desses querubins, como se fosse algo sublime. A majestade, valor, né? Exatamente, é o que traz aquele que o pastor falou, aquele peso de autoridade. O próprio Ezequiel, depois dessa visão, diz a Bíblia, que ele ficou vários dias sem poder dormir, ficou ali estarrecido com, né, com Eu a acho que visão. comparado a esta visão, assim, a meu ponto de vista, é a visão da transfiguração. Que, né, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram, né, no Monte das Oliveiras também. Sim. Então, eu acho que é que comparado àquilo, porque eles falaram que quem apareceu ali foi Moisés e Elias. Então, vê tamanho, peso, né, que tinha essa visão. E também Cristo era a glória encarnada, né, de Deus. Ele é a glória do unigênito do Pai. Que maravilha. Coisa linda isso. Glória né? a Deus. A você Aleluia. que está nos assistindo, está gostando, continue. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Eu já... Neste inverno, aqueça seu lar. Confira as ofertas para deixar a sua casa quentinha na estação mais gelada do ano. Piso laminado a partir de R$ 54,90 um metro quadrado com mão de obra. Piso vinílico clique com manta EVA a partir de R$ 179,90 um metro quadrado com instalação. Solicite um orçamento. DDD 41 3534 4777. BS Pisos. Qualidade aos seus pés. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e agradecidos a Deus pela sua audiência. Nós estamos estudando a 4ª lição do 4º trimestre de 2022, que tem como título Quando se vai a glória de Deus. Já estudamos o primeiro ponto, que é sobre a glória de Deus, comentado pelo pastor Fábio. O segundo ponto, sobre a retirada da glória de Deus, comentado pelo presbítero Davi. E agora nós vamos olhar para o terceiro ponto dessa lição, ou tópico, se você achar melhor, sobre o segundo templo. Nós vamos trabalhar agora essa ideia, pensando aqui com o pastor Fábio e o presbítero Davi, essa ideia do segundo templo. E em 539, Ciro, rei da Pérsia, ele baixa um decreto e põe fim no cativeiro. E no seu decreto da libertação inclui a reconstrução do templo em Jerusalém e assim por diante. Esse segundo templo é conhecido como o templo de Zorobabel, inaugurado em 516 a.C. e um pouco mais de 500 anos depois, Herodes Antipas, que Herodes é um título, e não um nome próprio, ele, com o argumento de que não estava à altura daquela antiga glória, ele persuade o povo para ampliá-lo. E aí eu dirijo a pergunta a você, presbítero Davi, o que diferenciava esse segundo templo do primeiro templo? O templo de Zorobabel, né? Isso. O principal sentido é a magnitude e o seu esplendor, não tinha como comparar, né? Até São Gregório, se não faz de memória, ele coloca como uma das 7 maravilhas do mundo o templo de Salomão. Quando o povo foi levado cativo, e ali foi muitos bebês e crianças, então tinha em vida ainda aqueles que viram o templo na sua glória, né? O templo de Salomão, retornaram como anciões, como velhos, e viram os destroços e os escombros. Então eles choravam, né, pela destruição. Porque para Deus, quando ele via aquilo, ele via como se fosse uma abominação.
né, contaminado, como até ele usa a palavra, né, carne na orla dos vestidos, sacerdote que era coisa contaminada. Tá? Mas Deus usa Ageu e Zacarias, que eram profetas contemporâneos, para animar Zorobabel, que simbolizava a liderança, e Josué, que simbolizava a classe sacerdotal. Né? Olha, levantem, tenham bom ânimo, estou convosco. Né? E Deus usa o profeta Ageu, dizendo, olha, essa glória que terá nessa casa é muito maior do que a primeira. Aí você, como assim? O meu esplendor até físico não aparecia, isso era óbvio. Mas ele se referia, os profetas, à presença do Filho unigênito de Deus. Quando Jesus pisa pela primeira vez ali, até para ser apresentado, ali a glória de Deus já estava ali, retornando através da pessoa de Cristo. A glória tinha retornado. Isso é muito lindo, né? Isso é maravilhoso, né? Interessante, pastor, só para comentar e encerrar aqui, o senhor falou sobre essa bajulação de Herodes. Eu até pesquisei que ele dá uma reformulação. Nós temos que entender que Herodes ele não constrói templo, ele reformula, né? Ele dá uma nova arquitetura para o templo de Zorobabel que estava no meio. Ele faz as muralhas, ele se constrói. É tanto que Herodes Antipas, né, o grande, é considerado como grande arquiteto, né? E é interessante, só que ele profana a arquitetura original em que Deus tinha dado a Davi, quando ele constrói ao lado, anexado ao templo, né, a fortaleza Antônia, para honrar Marco Antônio, que era amigo fiel de César. Então ele profana, porque a glória já estava naquele templo por causa de Cristo, mas o templo era profanado. Ao tanto que os romanos, a guarnição romana, tinham acesso direto ao pátio, coisa que era profanado, coisa que não estava na arquitetura. E interessante que esse templo ele demorou em torno de quase 40 anos para ser construído, né? E ele foi concluído em 66 depois de Cristo, e 4 anos depois Tito, né, destruiu de novo. Mas também nós temos que entender que quando Jesus, né, ele fala, acho que em Mateus 23 fala que aquele lugar ficaria deserto, tá? Deserto, e não ficaria pedra sobre pedra, ele estava referindo já a essa parte. Ele disse que estava falando também da sua morte, que quando ele sai, diz, a glória será retirada e só voltará quando vocês reconhecerem, né, o Senhor bendito. Ele está falando de si mesmo. Daí isso vai acontecer lá na batalha do Armagedon, né? Então o templo não durou 4 anos concluído, tanto que não tinha finalidade nenhuma mais, porque o sacrifício perfeito foi na cruz. Não precisava mais de sacrifício. E a glória maior já tinha saído. A glória maior. Então, há esse comparativo diferencial. Agora, pastor Fábio, havia uma questão, até de certa forma, vou usar o termo aqui, pedagógica, né? Havia algumas funções que o templo desempenhava para Israel, correto? Pode destacar algumas delas? Pastor, eu só queria fazer uma menção de algo interessante que me chamou a atenção na fala do presbítero Davi, para os nossos irmãos que estão acompanhando em casa. Eu estava lendo, é lógico, o intuito do programa é a gente se ajudar, a gente sempre se ajuda, né? Isso é muito importante, porque às vezes o que eu não vi, o presbítero Davi, o senhor viu, a gente se completa. Mas o que me chama a atenção é quando o escritor, ele vai dizer o seguinte: o templo, ou melhor, o tabernáculo construído por Moisés, Deus encheu, a glória dele encheu o tabernáculo. O templo, quando Salomão construiu, Deus encheu o templo. No caso de Zorobabel, não. A glória de Deus não encheu o templo. É como se Deus não tivesse... Eu não vou dizer que Deus não recebeu, mas aí você vai dizer assim, diferentemente de Moisés, no tabernáculo, Salomão, né, Zorobabel, né, o Senhor não encheu. Na inauguração, Deus não encheu. Alguma coisa era diferente. Né, isso nos mostra. Então, era perceptível. Era perceptível, né? Vamos dizer, a presença de Deus lá dentro, o calor, né? A nuvem era diferente. Já não aconteceu. Eu acho que já estava apontando ali para Jesus. Para Jesus, que Deus não queria mais habitar em templo construído por mãos humanas. E o templo, ele desempenhava várias funções em Israel, né? Várias funções. Era um lugar de perdão, era um lugar de encontro com Deus, era um lugar
né, era o lugar da presença de Deus, não que a presença de Deus enche toda a terra, mas era o lugar onde Deus se manifestava, era um ponto de encontro, vamos dizer, dos crentes do Antigo Testamento, né, lugar de sacrifício, né, então, é lugar de perdão, lugar de encontro com Deus, lugar da presença de Deus, era o centro espiritual da nação de Israel. Os israelitas ainda não eram judeus, né, a gente vai entender isso depois da volta do cativeiro. Mas se a gente fazer um paralelo, a gente vai ver que aqui nós estamos falando da saída da presença de Deus do templo de Jerusalém. Mas em 720 a.C., Deus já tinha, né, quando o Reino do Norte, né, houve o cativeiro da Síria, Deus já foi dando, lá Deus já deu alertas. Mas o povo nunca quis ouvir, nunca quis atender. Então, né, como mencionamos aqui, né, era um lugar muito importante, lugar de perdão, de encontro com Deus, de comunhão, da presença de Deus, lugar de restabelecer a comunhão com Deus, exatamente, daqueles que tinham deixado, né, ou tinha criado situação, porque até então era através dos sacrifícios, né, ali, né, do que era oferecido, né, isso aí. E aí, nós estamos falando do templo em Jerusalém, né? E para não ficar nenhum ponto dentro do tempo que é me proposto aqui, esse templo, né, é algo interessante. Eu coloquei aqui, o Templo Salomão, né, o primeiro templo, né, ele consistia em 3 elementos principais pela ordem de entrada. E o templo também aqui de Jerusalém era a mesma situação. Não no mesmo, quem sabe, o mesmo formato, mas o mesmo padrão de sequência de utilidade do templo, né? O átrio ou o pátio exterior, onde as pessoas se reuniam para adorar, está em Jeremias 19:14, Jeremias 26:2. O átrio ou o pátio interior, está em 1 Reis 6:36. Ou o átrio, né? Ou o pátio dos sacerdotes, está em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Aí temos aqui o templo propriamente dito, né? Este templo, ele era dividido como santuário maior, o que é Requial, é um nome bem difícil de falar, né? Os que gostam de falar aí, né? Lugar sagrado, né? O lugar santo, né? O santuário maior, né? É o santuário maior, lugar sagrado, lugar santo, chamado também de casa grande ou câmara maior, está em 2 Crônicas 3:5. E o templo, né? Ou o templo também está em 1 Reis 6:17. E para a gente finalizar, o santuário menor ou o santuário interior, chamado que é o Santo dos Santos, né? O Kodesh, né? Lugar santíssimo. Isso, lugar santíssimo. O hebraico, né, não tem superlativo, né? Santíssimo. Então ele fala Santo dos Santos, mas nós portugueses aportuguesamos santíssimo. Era o santuário menor, assim, em espaço ele era, digamos, o menor, mas era o lugar mais importante, né? Onde ficava a arca, né? Onde ficava a presença de Deus, invadia tudo. Mas era ali que Deus falava, né? No propiciatório, né? Então, é isso que tinha a função do templo. Nós vamos falar hoje do templo, né? Do atual templo, na nossa era, né? Entendeu? Mas a princípio era isso, pastor, que eu queria passar. Vocês fizeram reportar a conversa de Jesus com aquela mulher samaritana. Isso era tão intrínseco na mente deles, né? Forte. Que ela vai questionar lá, né? Nossos pais adoravam neste monte, vós eis que devemos adorar em Jerusalém. Onde devo adorar, né? Que era um lugar de adoração, de perdão e tudo mais, né? Então, estava na cabeça que o templo era o local realmente do encontro com o Todo-Poderoso, né? Só aplicando, pastor? Sim, sim. Aplicando essa passagem do pastor aqui. Nós podemos ver que o cristianismo é uma religião, ela é, mas não podemos ser religiosos. Não temos que apegar em coisas em A e B. Primeiramente, nós temos que ser o templo, que o pastor colocou. Nós somos o lugar santíssimo, né? Então, tanto que o lugar santíssimo era colocado como na hóstia, eu já comentei aqui sobre isso, onde lá em 1 Coríntios, né, acho que 3,16, o pastor comentou, Paulo usa essa expressão, né? Não usa Erion, que é o templo, o tabernáculo, assim, o lugar santíssimo. Nós somos o lugar santíssimo. Hoje a habitação é o nosso coração. Então nós temos que ser, acima de tudo, cristãos, autênticos, né? Morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Habitação. Nós estamos falando dos lugares físicos, né? Até anotei aqui, né? As construções físicas, que era Monte do Templo, foi chamado, Cidade Velha de Jerusalém, atual hoje o Domo da Rocha, né? Onde é uma mesquita muçulmana, né? Entendeu? O lugar ali, né? Onde foi alvo de muita
contradição e guerras lá, né, de possessão, né, assim por diante. Interessante, o pastor falou sobre o pátrio, o primeiro pátrio, o átrio, perdão, que já era um costume judeu da época, né? Só uma curiosidade, de todos colocaram a mão no muro e ali fazer orações, mesmo que o sacerdote ainda em ofício. Era costume, e é feito até os dias de hoje. O israelita ortodoxo ele crê que a presença de Deus está no muro. É o único que sobrou, né? Da destruição de 70, a única coisa que sobrou foi o muro, né? Os muros das lamentações, que é o muro ocidental, né? E o mais interessante, ali nós estamos vendo um muro exterior, tem um muro embaixo. Eu vi um documentário que embaixo continuam os muros ali e tem gente que consegue entrar, não é liberado para todos, que também. O acesso é restrito, né, gente? Restrito. Então, assim, nós estamos, a você que está nos assistindo, estamos estudando aí sobre a lição de número 4, quando se vai à glória de Deus, falando aí desses pontos interessantes. E o último ponto dessa lição, nós vamos tratar sobre o Senhor Jesus e o templo. Né? E aí o João 14, né, o João relata, né, escreve, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então, olha só, João 1,14. Como já vimos, o diferencial é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A presença dele, como você já citou, o presbítero Davi, pastor Fábio também, quando a presença dele entra no templo desde a apresentação ali, ou seja, a glória, o esplendor da glória de Deus através de Cristo, já estava ali. Pastor Fábio, uma explicação teológica, eu anotei esses pontos que eu achei interessante, sobre a declaração de Jesus, né? Lucas 11:31, a última parte ali, Jesus vai dizer assim, eis que está aqui quem é maior do que Salomão, né? E Mateus 12:6 ele vai dizer, está aqui quem é maior que o templo, né? Então Jesus ele traz essas contradições para explicar para eles que realmente nele habitava toda a plenitude divina da glória de Deus. Quando a gente vai falar a glória da segunda casa será maior da primeira, nós não podemos pegar em questão de numeração, não pegar aqui nem o tabernáculo, nem o templo construído por Salomão, nem por Zorobabel. Nós estamos falando do primeiro padrão de templo, né? Esse templo construído por mãos humanas. Jesus ele vai dizer em Lucas 11:31, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele fala que ele é maior do que Salomão. O construtor do templo, ele declarou ser maior do que o templo, está, né, aqui, quem é maior do que o templo. E aí, quando ele fala que ele fala que é maior que Salomão, e ele é maior do que o templo. Quando ele fala que é maior que Salomão, está em Lucas 11:31, né, até anotei aqui. E ele vai dizer de novo, está aqui quem é maior do que o templo, Mateus 12:6. Né? Aqui, Jesus está falando não no templo físico, mas no templo espiritual. Se a gente falar em questão de glória, Jesus era a própria glória, porque ele é a glória de Deus. Né? O Pai me glorificou, então ele é cheio da glória. Vamos deixar bem claro também que Jesus não caiu de paraquedas ali. Jesus veio, cumpriu toda a lei. Né? Ele não foi assim, chegou na história de qualquer jeito, porque não, Jesus veio, ele deixou toda a glória dele, toda a sua glória, veio em forma de homem, né? Ele encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou, seguiu os padrões, os princípios, homens experimentados nas nossas dores, cumpriu toda a lei, foi o único, e por esse motivo morreu sem pecado, inocente, a própria glória do Pai o ressuscita, e ele é a nossa propiciação, ele é aquele que nos garante, né? Atos 17:24 vai dizer o seguinte, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui Jesus está dizendo bem claro, através de Atos, que aqui não, aqui já não vai, não vou habitar mais em lugares feitos por mãos de homens. O lugar que eu quero habitar é no coração das pessoas. Eu quero entrar, quero limpar, e a gente vai falar também aqui, a gente pode trazer também a figura do Espírito Santo. Por isso que um crente cheio do Espírito Santo não fica endemoniado, nem possesso, porque não tem como dois objetos ocupar o mesmo lugar no espaço, né? É uma lei da física, ele é cheio do Espírito Santo, então o demônio não entra. E o Senhor menciona no caso da mulher samaritana, que está em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é Espírito, importa que os que adorem o adorem em Espírito e verdade. Então ele já, assim, ó, não está restringido mais a um lugar. Em qualquer lugar vocês podem me adorar. Porque a presença de Deus tem que habitar dentro de nós através do Espírito Santo. Então é isso que nos... Mas aí entra dentro do que o Senhor mesmo falou sobre as questões das rodas, que a glória do Senhor enche. Enche toda a terra também, pode ser, né? E ela por ser dinâmica e não estática, Isso, onde estiver o movimento, tem um cristão cheio lá está a presença. Né? E para finalizar, dentro desse mesmo comentário, em 1 Coríntios 3,16 vai dizer, foi mencionado, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, acabou. Jesus está dizendo. Não. Hoje nós temos os nossos templos físicos, são lugares de reunião de pessoas, mas Deus não habita nas quatro paredes. Não é à toa que, se você, lógico que é um lugar consagrado a Deus, mas consagrado, instrumentos, tudo, mas eu sempre digo, a presença de Deus vem ali quando o primeiro crente chega, porque o primeiro crente, ele é cheio do Espírito Santo. Nós somos templo e morada, e temos que cuidar desse templo. Porque nós vamos prestar conta. Desse nós vamos prestar conta, ele vai cobrar de nós. Vai ser cobrado. E é interessante que Jesus ele dá outra declaração, presbítero Davi, lá em Lucas 21:6. Dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada, né? Tem uma outra colocação que ele faz também, derruba esse templo em 3 dias, eu vou construir de novo, falando da ressurreição, né? Mas Jesus, ele sempre traz essa ideia que o pastor Fábio trouxe aqui, que a gente está comentando, de contrapor, né? Para deixar claro que a morada agora é em nós, é mais ou menos essa ideia. Né? Você falou sobre contrapor, e Jesus sempre deixou claro isso. Veja bem, ele falou, aqui está quem é maior que Salomão, aquele que construiu, e eu sou o maior que o templo, a construção. Então, ele é a glória, ele é o templo, né? Ele é. E eu quero usar aqui o João 1,14, que o senhor já leu, e eu quero, para mim encerrar em breve aqui, pelo tempo, fazer um paralelo que a palavra habitar sempre permeou a palavra glória. Né? Que o senhor falou sobre a palavra Shekhinah, né? Que tem o verbo Ishá, que é habitar ao lado. Está ao lado. A presença do Senhor sempre quis estar. O Senhor Jesus, olha só o que o João escreve, e o verbo se fez carne e habitou. Aí nós pegamos um paralelo, a glória do Senhor sempre habitou no meio do seu povo, e habitava até a sua retirada. Né? Aqui, ó, e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Também a palavra diz que ele foi cheio de vida e verdade. Como a pessoa, quando recebe o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele nos enche de vida e de verdade, como a glória do Senhor na antiga aliança enchia o tabernáculo e enchia o templo. Então isso é muito interessante, né? A presença do Senhor, ela nos preenche tanto que não tem espaço para coisas que não agradam a Ele, estão fora da sua vontade, né? E por fim, ele disse que retornaria, isto é a glória, quando reconhecesse, como o Senhor já é uma questão apocalíptica, né? Uma questão escatológica. Pois eu lhe afirmo, né? Lá está em Mateus 23, né? E pois Deus lhe afirmo que desde agora não me verão mais. Ali a glória estava se retirando. Vocês não me verão mais. A glória não está mais aqui. Até que eu venha e vocês venham dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Que vai ser, lá no livro do Apocalipse, capítulo 16, né? Fala sobre a batalha do Armagedon, onde os irmãos podem estudar mais, né? Que não sei como falar aqui, por causa do tempo, onde a presença do Senhor, junto com a igreja, retornará e dará livramento a Israel. Muito bem, obrigado, presbítero Davi. Essa ideia sobre o Senhor Jesus e o templo é muito interessante, e o tempo ele é limitado para nós aqui no estúdio, né? Mas assim, eu agradeço de todo o coração a você que esteve conosco durante essa programação, você que compartilha esse programa, que sempre tem nos dado aí a honrosa audiência,
Mais uma vez, pastor Fábio, obrigado pela presença, pelo bom comentário. Amém. E vai estar orando na sequência aí por todos aqueles que estão nos assistindo. Também a você, presbítero Davi, é sempre honroso tê-lo aqui com esses comentários aí dinâmicos, abençoados, é muito bom. É um prazer e uma honra estar com vocês. É muito bom. A nossa lição, nós estudamos então hoje a 4ª lição do 4º trimestre, quando se vai à glória de Deus, pensamos sobre a glória, sobre a retirada, sobre o segundo templo, sobre o Senhor Jesus e o templo, e a conclusão nossa aqui para a oração é que em ambos os casos, tanto Ezequiel como Jesus, ambas as gerações rejeitaram o Senhor Jesus. Foi em ambas, gerações rejeitaram. Então fica aí o convite para você que está nos assistindo, para não rejeitar a glória de Deus, mas para tê-la em sua vida e deixar ela invadir e transbordar dentro do seu coração. Quero pedir agora ao pastor Fábio para fazer esta oração, porém antes, pastor Fábio, deixa eu só deixar aqui um recadinho, que próxima aula nós vamos estudar a 5ª lição contra os falsos profetas e lembrar você que esse programa ele vai ao ar às terças, às quintas e aos sábados, das 15 às 16 horas através da TV Mão Amiga, mas você pode acessar também o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Ali você tem não só esse conteúdo de hoje, mas todos os conteúdos das edições passadas aí, para você poder ali buscar uma ferramenta de recurso, uma fonte de estudo para você e para ampliar os seus conhecimentos. Pastor Fábio, fazendo essa oração. Pai querido, Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esta aula maravilhosa, que ela sirva de alimento e crescimento para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando em casa, que vem auxiliar os nossos professores, superintendentes. A Ti pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre o nosso ouvinte, nosso telespectador, que a salvação do Senhor chegue dentro desta casa, Senhor, dentro deste lar. A nós, Senhor, desse programa, nos ajuda a cada dia a transmitir a Sua palavra como ela é. Abençoe o nosso campo, nosso pastor presidente, a direção da nossa TV. A todos, Senhor, sejam alcançados pela Tua mão forte e poderosa. Dá-nos a Sua bênção, a visão e a direção para caminharmos nesta direção que é rumo ao Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.